Olá, pessoal. Boa noite. Falar em pé, que eu odeio falar sentado. Vice-professor. Tá esse ventilador um pouquinho para cá. Desculpa aí, viu, gente? Rapidão. Calor da desgraça. Agradecer primeiro a Tapera Taperá pelo espaço. Agradecer também a Autonomia, em nome do André Takahashi, que aí uma curiosidade, uma anedota que eu já contei várias vezes. A ideia do Quebrando as Correntes foi do Takahashi, né? A gente estava bebendo ali no Santa Cecília em 2019, depois de uma atividade lá da Boitempo, que foi na Casa Marielle. Aí o Takahashi falou, porra, não tem nada, nenhum livro sobre marxistas africanos e tal, vai ter a Flipei, seria massa vocês lançar, a gente bebo já, travado, vamos lançar, vamos lançar. Aí o Landi topou a ideia. Acho que a gente fez o livro em 40 dias, né? A gente fez o Revolução Africana, saiu em 40 dias. A primeira edição saiu cheia de erro, vários BO, mas nasceu. Dizer que é um prazer estar debatendo com Lígia, minha camarada de organização. A gente se conhece, Lígia, ano que vem vai fazer 10 anos, né? A gente se conheceu no EMUP, lá no Ceará, se não me falha a memória. Atividade do Movimento de Luta para a Universidade Popular. Landi também, parceiro de várias atividades, parceiro de Quebrando as Correntes. E Marcos, que eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente agora. Eu me liguei no Marcos depois que eu li teu texto sobre Guerreiro Ramos. Acho que foi ali que eu comecei a te seguir e sacar quem é Marcos, porque eu falei assim, porra, alguém que escreve sobre Guerreiro Ramos é alguém muito interessante. Não sei se todo mundo está ligado no Alberto Guerreiro Ramos, autor do ISEB, que hoje em dia quase ninguém mais lê, mas já foi considerado um dos autores mais influentes do Brasil, mais importantes do Brasil, que eu acho que, com todos os problemas e limites, é uma figura incontornável na hora da gente pensar o que foi o Brasil no século XX e o que é o Brasil no século XXI. Dito isso, gente, veja, esse terceiro livro do Quebrando as Correntes, ele é muito diferente. Por quê? O primeiro livro, Revolução Africana, era basicamente revolucionários, não acadêmicos. Porque era muito difícil você conseguir fazer um livro de marxismo acadêmico na África, especialmente no auge das revoluções, porque a gente estava falando de formações sociais colonizadas, que estavam num processo de luta, de libertação, inclusive luta armada, e mesmo que a galera quisesse, eles não poderiam ser catedráticos de uma universidade para estar escrevendo um doutorado, um mestrado e por aí vai. Então, mesmo que a gente quisesse fazer uma coleção de marxistas africanos mais acadêmicos, não existia essa possibilidade. Eram militantes, lideranças políticas, que estavam ali na prática, muitos deles de armas na mão, a maioria deles, inclusive, morreu assassinado. Acho que essa é uma coisa que deve ser sempre chamativa na Revolução Africana. A maioria dos autores que está ali morreu assassinado, né? O segundo volume do livro, da coleção, o Raça, Classe e Revolução, uma luta pelo poder popular nos Estados Unidos, repete bastante a tônica. São organizações revolucionárias que a gente normalmente não lê, que não chega no ambiente acadêmico, de uma galera que estava na prática, na militância, correndo da polícia, do FBI, da CIA, trocando bala com organizações racistas, batendo nelas, uma coisa linda e tal, e produzindo teoria. Para fazer o marxismo latino-americano, a gente tem um desafio muito peculiar, porque, veja, há um marxismo institucionalizado na América Latina e no Brasil. Ele é minoritário, mas ele está institucionalizado. Qualquer pessoa aqui que sair daqui e for amanhã na FEFELESTE, na USP, tem marxistas lá. Não vamos nem fazer o debate da qualidade, mas tem. Tem marxistas na Unicamp, tem marxistas na Unesp, na Unifesp, na UFRJ, na UF, e por aí adentro. Não há uma ausência de produção marxista no Brasil. Aí a gente pode fazer um debate depois sobre o lugar dessa produção marxista no debate de ideias brasileiro, sobre a sua qualidade, sobre os seus limites, sobre o seu conteúdo de classes e tal. Mas repare, não há ausência. O marxismo está institucionalizado no Brasil e na maioria dos países da América Latina também. De tal sorte que você acha fácil o marxismo no Brasil? Claro, é aquele marxismo que estuda o precariado, a uberização da força de trabalho. Quando vê uma greve na universidade, fica maluco, né? Não consegue lidar com aquilo. Aquele marxismo que estuda Fanon, colonialismo, decolonialidade. Aí vê o genocídio praticado agora por Israel contra o povo palestino, aí fica em choque com Hamas, com a luta anticolonial,
não sei o quê. É aquele marxismo que a gente sabe, né? Que é um marxismo, mas que tem alguns problemas com a parte da prática política, mas existe. E esse marxismo ele tem uma característica. Ele tem várias. E a gente resolveu enfrentar duas. Uma delas, Marx pegou muito bem na raiz, que é um marxismo que não debate estratégia política revolucionária, consequentemente formação social. Então, essa tendência de hiperfragmentação dos últimos 20, 30 anos, muito debitado de uma força de perspectivas teóricas pós-modernas, também pegou o marxismo brasileiro. O esforço que a gente acha, por exemplo, num Clóvis Moura, de pensar o Brasil como uma totalidade a partir da questão racial, o esforço que a gente acha numa obra de um Rui Mauro Marini, de pensar o que é a formação social brasileira, a formação social do capitalismo independente latino-americano, a partir das relações de produção, isso praticamente não existe mais, viu, gente? É um marxista que é hiper especializado num debate mais jurídico, outro que é hiper especializado na sociologia do trabalho, outro que é hiper especializado em algum aspecto da antropologia, outro que é hiper especializado na psicologia, até pela própria formatação da dinâmica acadêmica. Se você, por exemplo, for apresentar um projeto de mestrado ou de doutorado em que você se propõe a fazer uma análise, por exemplo, vamos imaginar que Lígia chega amanhã e fala assim, meu irmão, eu quero analisar a inserção internacional do Brasil como elemento dinâmico de reprodução da sua dependência, desde a independência brasileira até hoje. A galera vai dizer assim, menino, tu é doida? É 4 anos, dá tempo não. Analisa de 1822 até 24, que tá bom. Dá não, faz isso não, sem condição, dá não. É pouco tempo, é um tema muito amplo, o recorte do objeto está mal formulado, e não sei o quê, por aí vai. E as organizações de esquerda, as organizações marxistas, de maneira geral, elas não produzem seus quadros teóricos, né? Com nobres e raras exceções, tipo um espaço como a Escola de Formação da MST, mas com nobres e raras exceções, no geral, as organizações de esquerda, as organizações marxistas, as organizações socialistas, elas terceirizaram a função de produção de intelectuais para a universidade burguesa, porque a universidade é burguesa, gente. A consequência é que não se produziu intelectuais, se produziu muitos acadêmicos pautados pela determinação institucional da dinâmica da universidade burguesa. Então, a gente tem um marxismo. Alguém aqui estuda ou se formou em serviço social? Não? Ninguém? Então, por exemplo, o curso de serviço social é o curso que tem mais marxista do Brasil. Assim, há uma hegemonia marxista no serviço social, que está se dissolvendo nesse momento, mas ainda existe. Então, todo mundo que passou pelo curso de serviço social, passou o curso inteiro lendo Zé Paulo, Yamamoto, Sérgio Lessa agora está menos na moda, mas já teve muito na moda, lendo Lukács, lendo Gramsci, lendo os textinhos de Marx e tal. A galera passa 4 anos lendo marxismo, mas passa 4 anos sem debater estratégia, por exemplo. Então, veja, há um esvaziamento de um debate sobre estratégia política, sobre, no caso brasileiro, o que é o Brasil, quais são as características fundamentais da formação e reprodução histórica do nosso país. Ampliando para a América Latina, a mesma pergunta. E a partir desses debates sobre os determinantes históricos, estruturais e dinâmicos da formação do capitalismo latino-americano, a gente consegue perceber as tendências, os sujeitos revolucionários que estão colocados, as principais contradições e para onde mais ou menos caminha a dinâmica latino-americana. Então, a gente deu um foco num debate sobre estratégia. Boa parte desses textos que estão no livro são textos para resgatar o debate sobre estratégia, que dialoga muito, inclusive, com outra publicação do Lavra a Palavra, que é, por exemplo, A Outra Rosa, a Estratégia Política Revolucionária, que foi um livro que a gente lançou só para recuperar o debate sobre estratégia política, porque a gente usa estratégia como jargão. Não, a estratégia de campanha, a estratégia da campanha salarial, a estratégia de não sei o quê, a estratégia para ficar com alguém. Estratégia está no nosso vocabulário, no nosso jargão, mas não no sentido preciso do que é compreender uma estratégia política, o que é fazer uma análise
as dinâmicas e contradições de uma formação social, compreender que são os sujeitos revolucionários, lutar de maneira coerente para materializar essa estratégia. Isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente vive, no tempo atual, um presentismo agoniado, como eu costumo chamar, que é assim, na última eleição a gente votou no Lula contra o Bolsonaro, uma bosta, governozinho, agora primeiro ano de governo, uma merda absoluta, né? Novo teto de gastos, e aí nenhum militar é golpista, nenhum militar é punido, com todos os golpistas lá, o ministro da Defesa é um bosta, serviçal dos Estados Unidos, estamos fazendo exercício militar agora com os Estados Unidos conjunto, o Ministério da Educação é um bando incompetente, dominado pela Fundação Lema, anunciaram um programa de alfabetização em massa de crianças que ia ter investimento de 3 bilhões, está acabando o ano, não usaram nem 30% da verba, não foi revertido reforma trabalhista, nem vai. Não foi revertida a reforma da Previdência, nem vai. As privatizações da refinaria da Petrobras estão todas aí, não vão ser revertidas nenhuma, nem vai. Se avançou em privatização, o PPI continua funcionando, tudo isso. Só que a gente vive isso, porra, é o que tem, é isso, pá, não dá, não gosta, não sei o que e tal. Mas aí vai vir a eleição 2024, aí a extrema-direita é foda, e a democracia, a frente ampla. Aí a gente vai de novo, a gente não está feliz. A gente acha uma merda, mas aí em 2026, porra, Tarcísio não pode ganhar a presidência, vamos votar no Haddad, e aí vem a musiquinha, eu tô com o Haddad, e vai de desgraça em desgraça, pai, até a desgraça final, viu? E vai piorando, assim, vai piorando, porque se tem uma coisa que não existe limite, é para desgraça. Tudo sempre pode piorar. Isso é uma lei, uma das leis de Newton aí, dessas aí que tem. Tudo sempre pode piorar. Então, a gente vive um presentismo agoniado que é muito difícil. Tem uma coisa que eu acho fantástica, né? Eu não vou citar nomes, que agora eu ando mais pacífico, evitando confrontações e polêmicas. Né? Mas sou um cara diplomático. E aí tem um partido político, uma organização, que ela jurava, até o final de 2022, que o determinante guia da sua estratégia eleitoral, melhor dizendo, da sua tática eleitoral, era o fascismo. Fascismo, 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 fascismo. Aí virou 2023, as duas resoluções do Diretório Nacional desse mesmo partido, em seguida, não falavam mais de fascismo. E eu, que gosto de ler tudo, eu fiquei lendo assim, caralho, já acabou o fascismo, velho. Tipo assim, a coisa é tão assustadora que é isso, você fala que o principal guia da sua tática eleitoral na eleição nacional é o fascismo. Vira 3 meses depois, a mesma organização não fala mais de fascismo. Já acabou o fascismo. Aí depois volta a se falar de fascismo. Aí depois não fala. Aí depois por aí, e assim vai indo a humanidade. Isso por um lado. Por um segundo lado, esse marxismo que a gente foi, no geral, formado, ele tem uma coisa que é uma passividade resignada. Eu estou quase um psicanalista hoje, né? Usando os termos. É uma passividade resignada, que é assim, ó. Lígia, ela quer a revolução. Lígia, ela quer a expropriação de todos os latifundiários. Lígia quer a expropriação dos bancos, a expropriação dos monopólios estrangeiros, mas, porém, contudo, todavia, não tem correlação de forças. Porque não tem correlação de forças, Lígia acha que a gente tem que comemorar o maior plano safra da história para engordar o agronegócio. Porque não tem correlação de forças. Então, veja, você quer, todo mundo quer, né? Porra, a gente quer um SUS foda, uma saúde realmente pública, de qualidade, a gente quer acabar com o desemprego, a gente quer trem-bala, a gente quer metrô que funcione de verdade, que não seja lotado, a gente quer comida saudável, barata, a gente quer tudo, mas não tem correlação de forças. Não dá para fazer nada. É por isso que a gente vai entregar tudo que o Arthur Lira quer. Porque não tem correlação de forças, gente. Eu até queria, eu até sou socialista, mas como não tem correlação de forças, eu vou fazer um governo neoliberal. Quando, na real, a pergunta é, não, beleza, não tem correlação de forças. O que você vai fazer para ter correlação de forças? É uma pergunta simples. Não, o agronegócio é muito poderoso, Marcos. Não dá para a gente enfrentar o agronegócio agora. Perfeito. Quando é que a gente pretende enfrentar o agronegócio? O que é que a gente vai fazer para criar as condições
para enfrentar o agronegócio e vencer. A gente se acostumou com um descolamento radical entre a análise de conjuntura, a caracterização do problema e a prática política, ao ponto de o que não falta, é quase como um vício maldito na esquerda brasileira, é gente dizendo assim, não, passamos os últimos 7 anos falando que a austeridade é racista, né? Austeridade é racista, essa política de austeridade ataca a classe trabalhadora, ataca as mulheres, a população negra, a população indígena, a austeridade mata a gente, porque cada bilhão cortado do SUS morre gente, a austeridade só beneficia as empresas do mercado privado, porque cada vez que você ataca serviços públicos, políticas públicas, você abre mais espaço e acumulação para as empresas privadas. Passou 7 anos falando isso. Aí agora, faz 6 meses. Falaram assim, o novo teto de gastos do Haddad é melhor que o do Temer. E foi o que deu para fazer, por causa da correlação de forças. Tem essa mesma coisa que dizer assim, Lígia, infelizmente eu vou ter que ser racista por causa da correlação de forças. E se você está dizendo que a austeridade é racista, é isso mesmo? É isso que o Silvio falou no Roda Viva, vocês lembram disso? Eu lembro. A austeridade é racista, né? Aí, em seguida, a gente vai ter que praticar a austeridade por causa da correlação de forças. Está dizendo assim, infelizmente, eu vou ter que ser racista. Seria tão bom se as pessoas falassem isso dessa forma para a gente, né? Eu vou ter que matar gente, porque eu vou cortar dinheiro do SUS. Agora, esse ano, cortaram 18 bilhões, gente, do SUS. Não pagando o piso constitucional da saúde, 18 bilhões. E o infeliz do líder do governo ainda disse que não tem problema, porque não daria para gastar. É sério mesmo, é? Não dá para gastar 18 bilhões, não. A gente está com dinheiro sobrando, né? Não tem demanda nenhuma no SUS, né? De máquinas, equipamentos, de procedimentos, de cirurgias eletivas, de reforma de infraestrutura, de nada. Não dá para gastar, não. Então, a gente se acostumou com um marxismo, quem falava isso era Trotsky nisso era genial, que é o marxismo de seminário. Que a gente é marxista no seminário, mas na hora da política sindical, mais na hora da política estudantil, mais na hora da política eleitoral, mais na hora da política do dia a dia, a gente não é marxista porque não tem correlação de forças. O livro procura mostrar revolucionários e revolucionárias fazendo política revolucionária hoje. No sentido de que há uma urgência histórica. A política revolucionária não é tema para amanhã. Não é tema só para análise. Eu faço uma análise das contradições da realidade para fazer uma intervenção política revolucionária hoje. Que pode ser que dê errado. Pode ser que seja derrotado. A gente tem, desde textos do Guilherme Lora, que viu a Revolução Nacionalista boliviana, e tentou dar um sentido socialista e falhou, até textos sobre a Revolução Cubana, passando por textos sobre o governo socialista, com intenção socialista do Salvador Allende, passando por reflexões do Luiz Carlos Prestes, no no finalzinho da ditadura empresarial militar, que a esquerda revolucionária estava destroçada e tentando se reerguer. Então, a gente procura um conjunto de reflexões que, ou na Revolução em ato, ou num processo de tentativa de radicalização de um levante popular, ou pós-derrota, tentam pensar como fazer a política revolucionária hoje. Porque, veja, gente, e aqui caminhando para a conclusão, eu particularmente, eu tenho um problema, que eu tenho muita dificuldade de separar as relações pessoais das relações políticas, né? Por exemplo, se o Marcos, só dando um exemplo, o Marcos, tivesse defendido a privatização de presídio, eu ia barrar ele hoje na mesa. Eu ia dizer, Cauê, não debate com ele. Eu tenho um problema muito sério, viu? Eu não me orgulho disso, não. Mas eu sou pouco diplomático. A gente está vendo, nessa conjuntura, gente, não só no Brasil, como na América Latina como um todo, uma naturalização do absurdo. Então, Eribaldo está ali atrás, mexendo no celular, presta atenção na palestra aí, porra, larga o celular. Eribaldo está ali atrás, ontem a gente estava debatendo no grupo, que o Eduardo Paes foi e falou assim, bicho, eu vou fazer internação compulsória. A galera, eu vou fazer. Eduardo Paes é da democracia, né? É do amor, né? Não é da frente ampla. Ele não é fascista, não. Ele é do amor, da democracia. E aí, porra,
A gente acorda num dia, na semana anterior, estava um debate sobre mais um edital para privatização de presídio. Na semana seguinte, está o cara dizendo que vai fazer internação compulsória. 2 dias antes, estava um secretário aqui de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome, dizendo que o governo Tarcísio não desistiu ainda da ideia de pegar pessoas em situação de rua e colocar para campos de trabalho no interior do Estado. Então, numa escala de 10 dias, a gente olha assim, é isso mesmo, pô, privatização de presídio, internação compulsória de pessoas com dependência química e trabalho forçado de pessoas em situação de rua. Universo de 10 dias, porra. E aí, assim, gente, decreto 11.498, de 25 de abril, assinado por Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. O decreto do governo Lula que permite a privatização de presídios e de PPPs dentro do âmbito do PPI, o Programa de Parceria de Investimento. A privatização de presídios é uma iniciativa promovida no Plano Federal pelo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é o governo Lula estimulando, chega a encher a boca agora, eu vou falar, né? O governo Lula estimulando a privatização de presídios no plano federal, é o Eduardo Paes, que é da Frente Ampla, né, da democracia, falando em internação compulsória, pessoas com dependência química, e é o Tarcísio, que esse aí é abertamente fascista, está tudo às claras, falando em trabalhos forçados. Gente, tudo isso no universo de 10 dias. A gente fala assim, meu irmão, o Milei é uma doideira, né? O Milei falou de vender órgãos, de comércio de órgãos. O Joel Pinheiro também fala, e é da Frente Ampla, mas tudo certo. Mas veja, gente, é um absurdo o bagulho do vender órgãos do Milei. Mas não é menos absurdo do que a internação compulsória para pessoas com dependência química. Não é menos absurdo do que campo de trabalho para pessoas em situação de rua, essas workhouses inglesas do século XVII, pô. Não é menos absurdo, não. E Tarcísio está eleito já há muito tempo. Milei ganhou agora. O que eu quero dizer para vocês? A gente vive numa era que o absurdo está cada vez mais naturalizado. Aquela frase, socialismo ou barbárie, isso aí está desatualizado. A barbárie já está aqui. A gente está vivendo numa época que a galera fala que vai fazer internação compulsória, campo de concentração, porque é isso, né? Campo de concentração, em que a comunidade terapêutica, não sei se vocês sabem disso, tem uma secretaria para a comunidade terapêutica no Ministério do Desenvolvimento Social do Wellington Dias. Ela tem mais orçamento que o Ministério da Igualdade Racial para 2024. O Ministério da Igualdade Racial só tem 200 milhões. É o menor orçamento de todos os ministérios para 2024, junto com o Ministério da Mulher, que também só tem 200 milhões. São os 2 menores ministérios. Isso dá uma média de 0,80 centavos de gasto para o brasileiro. Dá para fazer muita política pública com isso, né? Como a gente bem sabe. Ou seja, a gente vive uma naturalização do absurdo que a gente não tem 20, 30, 40 anos. Sabe? Esse negócio de que não, vamos construir aqui, vamos plantar um legado. Tem um poeta que era do meu partido, eu não vou, mas aí rachou, que passou a vida falando esse negócio. Não, é egoísmo, é hedonismo você falar que você quer a revolução para você ver. A revolução é para a humanidade, pode ser daqui a 100, 150 anos. Porra, para quem ganha um salário bom e tem aposentadoria garantida, pode até ser uma merda dessa. Mas para quem vive hoje o auge da barbárie, para quem pega um metrozinho de São Paulo todo dia, para quem não vai se aposentar, para quem tem um trabalho de merda, para quem é PJ, para quem trabalha 12 horas por dia, para quem está desempregado, para quem vive de salário mínimo, para quem pode ser assassinado pela polícia amanhã, pode ser pego pela polícia e assassinado, para quem depende do SUS, para quem pode ser internado de maneira compulsória. Há uma urgência histórica aqui de uma estratégia revolucionária com peso de maços. Há uma urgência histórica de a gente fazer com que volte a ser um tema de massas, não só um tema de seminário acadêmico, um tema de massas, que o metafórico, o seu José e Dona Maria estejam debatendo a revolução, a luta de classes e tal, a perspectiva de uma revolução brasileira e latino-americana, porque a gente não tem 20, 30, 40 anos para esperar, não. Está tudo indo para o buraco. Para concluir, para não dizer que eu não falei das flores, a emergência climática não é tema para daqui a 10, 15 anos. A gente está vivendo essa porra hoje. É onda de calor, é enchente de todo canto, é seca em Manaus, e é queimada, e é rio secando, e não sei o que, a gente está vendo isso hoje.
A gente está morrendo hoje. As pessoas estão perdendo suas casas hoje. A gente não tem 20, 30 anos, porque não duvido, no ritmo atual, sem um freio de emergência, como diria o Walter Benjamin, não duvido que já já alguém aprova uma legislação dizendo assim, meu irmão, voltar à escravidão. Era uma ideia boa da porra que na época o empreendedor tinha poucos custos, tinha direito trabalhista. Tem até um vídeo do Porto dos Fundos, que é o Gregório do Vivier, tirando uma onda dessa, que para reerguer o Brasil tem que voltar à escravidão, que tinha menos direitos trabalhistas. Veja, parece um absurdo, mas não sei se vocês lembram que o Fernando Holliday chegou a propor, estilo aquela série The Handmaid's Tale. Como é o nome dessa série, gente, que é do Conto de Aia? Oi? O Conto da Aia em português. O português é uma língua maravilhosa. O Fernando Holliday chegou a propor um projeto de lei que era para internar compulsoriamente qualquer mulher grávida que apresentasse sinais de querer fazer um aborto para obrigar ela a ter o filho, pô. Isso não passou. Depois ele fingiu de bonzinho, foi ser entrevistado pelo Mano Brown, e o Mano Brown não perguntou isso, né? Mas tudo certo. A gente perdoa porque é o Mano Brown. Isso não passou, mas alguém de verdade, olhando o ritmo atual das coisas, acha muito difícil um negócio desse ser aprovado daqui a 2, 3 anos. Alguém acha impossível dizer assim, não, Jonas, acho possível. Não. Acabou de ter um debate agora sobre transplante de órgãos no Brasil, viu, gente? Sem consentimento da família. Imagina num paísinho racista, que todo dia tem um motoboy se estourando, morrendo, em que todo dia tem a polícia matando uma porrada. Imagina o que seria desse país com transplante de órgãos, sem autorização da família, com decisão única e exclusivamente do hospital, sem consultar ninguém, e foda-se. Disso para legalizar um comérciozinho de órgãos é um pulo. Tudo isso está acontecendo agora. Então, às vezes, a gente olha o absurdo, a gente olha um Trump, a gente olha um Milley, a gente parece que é um negócio muito distante. Há 6 anos atrás, ninguém esperava que o Bolsonaro fosse ganhar. Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado do Brasil. Então, o que eu quero dizer, para concluir de verdade, porque eu já estourei o tempo. Há um esforço teórico, que não é só teórico, é um esforço político, é um esforço propagandístico, da gente recuperar como sentido presente um debate sobre a Revolução Brasileira. Porque a gente não tem mais 20 anos, a gente não tem mais 30 anos, a gente não tem mais 40 anos. Simples e objetivamente. Porque ou esse mundo se acaba na crise climática, ou ele se acaba numa onda neofascista, ou ele se acaba em alguma guerra. Porque os Estados Unidos estão perdendo para a China, e aí invadiram Taiwan, e aí começou um buruçu, e fudeu. É isso concretamente que está em jogo. E se a gente não recupera o sentido de um debate sobre estratégia revolucionária como urgência histórica, como demanda hoje, como necessidade imediata, como construção do tempo presente, a gente está condenado a não ter futuro. Porque se hoje a gente já vive na barbárie, na miséria, tudo piorando, isso significa não ter futuro. Porque não dá para chamar de futuro o que está se desenhando no horizonte da América Latina e do mundo. É isso, galera. Muito obrigado.